Vamos? Sim. Então, hoje nós vamos falar sobre o 10º mandamento, que é não cobiçarás. Na verdade, na Bíblia não está não cobiçarás. Não cobiçarás, e aí vai, não cobiçarás a mulher do seu próximo, não cobiçarás os bens do seu próximo. Então, nós vamos abrir em Êxodo 20:17. Quem quer começar lendo? Acho que seria melhor se você fosse escolhendo. Escolhe uma vez de cada. Você pode, então, Êxodo 20:17. Eu? É. Tá. Pode ser? Pode. Então, eu vou ler, ó. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. Aí, aqui, eu procurei no dicionário o que significa cobiça, né? Desejo ardente de possuir ou conseguir alguma coisa. Desejo imoderado de bens, riquezas ou honras. Ambição, avidez e concupiscência. Então, a cobiça é isso. A cobiça é você desejar algo, né? E pior ainda quando você deseja algo de alguém, né? O que não é seu, o que não te pertence e você deseja. E então, por que Deus fez esse mandamento? De não cobiçar o que é do próximo. Porque é um sentimento ruim, é um sentimento de inveja. E é um sentimento que a gente vai crescendo dentro da pessoa e causa mal à pessoa, a gente, e faz com que a gente peque, né? Cometa outros pecados. Se você vai alimentando esse sentimento dentro de você, você começa a cometer outros pecados, porque você começa a sentir que você precisa muito daquilo. De repente, você acha que você precisa muito... Ai, o marido de fulano é maravilhoso. Eu queria tanto um marido igual aquele. Então, você começa a cobiçar o marido da próxima, né? Trazendo aqui para o universo feminino, mas poderia ser o contrário. Um homem cobiçando a esposa do próximo. E você começa a desejar, colocar aquilo no seu coração, aonde começa aí um sentimento pecaminoso e pode levar você a cometer o adultério, que é outro mandamento que Jesus pede, que Deus pede para a gente não fazer. Então, a cobiça, ela é um sentimento que leva você a cometer outros pecados, né? Além de ser um pecado em si, você acaba cometendo outros para poder satisfazer esse seu sentimento, né? Essa sua, meio que você fica meio obcecado. E muitas vezes você não, por que fulano tem tal coisa e eu não tenho? Isso acaba causando sua infelicidade também, né? Você acaba sendo infeliz e não vendo o que você tem, né? Não dando valor ao que você tem, dando valor só ao que os outros têm. E é isso. Alguém que quer fazer alguma observação a respeito? Eu quero. Essa questão da cobiça, ela é tão prejudicial para a gente também, porque a cobiça, ela nos faz esquecer, né, da nossa dependência de Deus, de que tudo vem dele, né? Então, Sim. nessa ânsia da gente querer tudo, da gente querer sempre mais, a gente esquece uma coisa que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos, se eu não me engano, né? Que é aprender a viver satisfeito, contente com tudo que a gente tem, né? Em qualquer circunstância. Hoje tá difícil, hein, gente? E essa questão de você querer sempre mais, lógico que a gente quer crescer, queremos melhorar, queremos trabalhar. Muitas vezes as coisas que as outras pessoas têm, a gente, né, queremos também, através do nosso trabalho, conquistar. Mas acho que o pecado mesmo tá quando isso foge, né, do controle e a gente coloca essas coisas que a gente quer até acima de Deus. Então aí também é onde está, né, o pecado. Sim. E aí nós vamos ver alguns exemplos do que esse sentimento de cobiça pode fazer nas pessoas, né? O que pode acontecer se a gente
não vigiar, né? Não ficar atento a esse sentimento que às vezes acontece, né? Ainda mais no mundo que a gente vive, de tanta ostentação, de, né, de tudo lindo, maravilhoso, todo mundo é rico, todo mundo viaja, todo mundo é bem-sucedido. Então, é muito difícil. A gente tem que estar sempre vigiando mesmo, né? Vigiando e orando e pedindo para Deus fazer com que a gente tenha um coração não cobiçoso, humilde, né? Enfim. Aí tem aqui Ezequiel 28, do 14 ao 17. Deixa eu ver quem pode. Você, Antônio. Ezequiel 28, 14 ao 17. Ezequiel está ali próximo de Salmos, um pouquinho para frente. Oi, Martinha, estou muito orgulhosa de você, amiguinha. Obrigada, meu amor. Estou tremendo. Estou muito feliz de te ver aí, viu? Obrigada, te amo. Também. Todos acharam aí? Ezequiel 28, 17? 14. Ao 17. 17, né? Ai, tô doida, desculpa. Então vou ler aqui. Diz assim: Tu eras querubim de guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecaste. Pelo que te lançarei, profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda. Em meio ao brilho das pedras, elevou-se o teu coração, por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Esse aqui, gente, é um exemplo do quê? Da cobiça e da inveja, né? Porque Lúcifer teve inveja de Jesus, do próprio Deus. Ele queria ser Deus. Ele queria ter a honra, a mesma glória que Deus, né? E isso foi crescendo em seu coração, né? O desejo que ele tinha ardente, não bastava o que ele já era um anjo poderoso, né? E isso a gente vê muito. Tem pessoas que já são bem-sucedidas, pessoas que você olha assim, nossa, tem de tudo, e são invejosas, tem inveja do outro, né? E tem a cobiça pela vida do outro, pelo que o outro tem, e foi o caso de Lúcifer. Ele cobiçou o lugar de Deus, o lugar que Jesus tinha, né? Ele queria ser como Jesus, ter a honra, né? Queria ser adorado. E aí foi o que aconteceu, por isso ele foi lançado, teve toda a rebelião. Mas tudo começou no coração cobiçoso dele, né? O sentimento que foi crescendo dentro dele de inveja e de cobiça. Alguém quer falar alguma coisa? A gente pode concluir, então, que foi o primeiro pecado que a gente tem conhecimento, né? Que foi Lúcifer, que era aqui diz que ele era o anjo da guarda ungido, era um anjo que tinha ali um status de ter acesso direto ao trono de Deus, e o pecado surgiu ali, quando ele teve a cobiça de ser maior ou tomar o lugar de Deus. Então a gente conclui que o primeiro pecado, a história do pecado, assim, começou com a cobiça de Lúcifer, querendo tomar o lugar de Deus. E outra coisa interessante que você falou aí é que muitas vezes a gente pensa assim, né, que a cobiça vai ser uma coisa só de quem é pobre, de quem não tem nada e quer ter alguma coisa. Mas quando na verdade não. Na verdade, a cobiça, ela é... Ele tinha tudo, né? Que levava nas pedras preciosas. Ele já tinha uma posição elevada no céu. E uma vez eu vi uma frase assim, em rede social, falando assim, você pode invejar tudo que eu tenho, né? E você pode até conseguir, no caso de bens materiais, né? Mas agora, quando a gente inveja aquilo que a pessoa é uma coisa que
é complicado, né? Porque o que a pessoa é, você não vai conseguir ser. Então, esse foi o pecado, né, original, né? O primeiro que a gente tem conhecimento. Porque realmente Lúcifer ele já era grandioso no céu e ainda assim ele não se contentou com a posição que ele tinha. E interessante Exatamente. também, né? Que desastre que aconteceu depois do pecado da inveja de Lúcifer, né? É uma coisa assim, difícil a gente compreender como é que um ser tão perfeito como ele era no céu, abaixo de Deus, Jesus e o Espírito Santo, que formam o Deus Criador, Lúcifer tinha a posição mais alta entre os anjos. Então, assim, ele já tinha tudo, né? Já tinha tudo. Entre os seres criados, ele era de maior relevância. Mas para ele não estava bom. A Bíblia até chama isso de o pecado o mistério da iniquidade. A gente na nossa mente não consegue compreender como é que num lugar santo, perfeito, uma pessoa criada perfeita, com coração perfeito, como é que da onde surgiu isso, né? Mas a questão é que surgiu esse desejo, essa cobiça em querer ser como Deus, e até na Bíblia fala em algum ponto que ele queria ter o trono acima do trono de Deus. Então, olha só que coisa terrível. Eu estava me lembrando de há uns tempos atrás, acho que uns 3, 4 anos atrás, eu lembro que foi quando saiu um iPhone novo, aí não lembro se foi o 6, o 7, o 8, que num site de tecnologia que eu acompanho, tinha uma reportagem falando que alguns chineses estavam vendendo o seu rim para poder comprar um smartphone desse. Você imagina que coisa? A gente vive num mundo em que a mídia faz de tudo para despertar a cobiça, a inveja em nós, né? Por exemplo, aparece lá o Neymar vestindo uma roupa de marca. Todo mundo quer aquela roupa de marca porque o Neymar está vestindo. E uma mulher bonita vestindo uma roupa, usando um acessório famosa, né? Então as pessoas associam com usar aquilo, se tornar aquela pessoa. E isso é inveja, né? Como vocês já disseram, é querer ser como a outra pessoa. Deus fez nós um ser único e todos nós temos o mesmo valor diante de Deus. Nós não precisamos ser como a outra pessoa. Deus nos fez especial, cada um de nós. É isso mesmo. Boa, brincadeira, né? Os chineses vendendo rim por causa do smartphone, meu amor precisando de um ali, ó. Tá dureza, hein? Vou para lá. Vai brincando, não. gente. Não vai não. Gente, então, eu tenho mais alguns exemplos de como que a inveja pode destruir a vida de uma pessoa, né? Vamos lá em Gênesis 4, do 3 ao 8. Você lê, Jocasta? Jocasta? Quero ouvir você, Jocasta. Gênesis 3 ao 8. Jocasta. Jocasta, nós estamos te ouvindo. Oi, tá me ouvindo? Agora sim. Agora sim. Gênesis 4, do 3 ao 8. Tá. Todo mundo já achou? Bora. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim a sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: Por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas deve dominá-lo. Disse, porém, Caim ao seu irmão Abel: Vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e
matou. Finalzinho ficou meio falho, mas entendeu. Deu para entender, né, gente? Vocês leram? Sim. Então, a meu ver, a Mari já tinha me falado que, na verdade, Deus pediu aos dois irmãos uma oferta, né? Igual. E Caim deu do coração dele, mas outra coisa, não foi o que Deus pediu. Deus preferiu a de Abel. Então, Caim ficou enfurecido. A meu ver, ele ficou tomado de inveja do irmão. Inveja por Deus ter abençoado Abel e não ter abençoado e acabou matando o irmão. Então, para mim, esse é um dos primeiros pecados, né? Segundo o do Primeira Lúcifer, que a morte, né? gente já falou. A primeira morte e por conta da inveja. Né? Você vê que inveja, a cobiça tem dentro do seio da nossa família também. Tem irmão que inveja o irmão, e tem primos, e até casos de pais, né, e mães que invejam filhos e vice-versa, né? E por conta da inveja, a cobiça que tomou conta do coração dele, ele matou o irmão. Ô, Marta, é interessante também que antes de Caim, teve uma inveja antes dessa ainda, que foi quando Eva estava perto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e a serpente, que estava possuída por Satanás, disse que se ela comesse daquele fruto, ela seria como Deus. E ela invejou. Falou assim: eu gostaria de ser como Deus. E acabou comendo a serpente, né? Ou Sim. seja, o mesmo pecado que motivou Lúcifer a pecar no céu, motivou Eva a pecar, seu primeiro pecado na terra, e acabou motivando Caim a pecar também. Você vê que é um pecado terrível mesmo, a inveja, né? É um sentimento muito poderoso e, assim, que a gente vem lutando com ele até hoje em dia até mais, sempre foi, aliás, né? Sempre. E que, por conta dele, eu acho que é muito difícil controlar, porque é um sentimento, não é uma ação. Alguns pecados aqui, alguns mandamentos que Deus pede para a gente, é ação, não envolve sentimento e ação. Esse é sentimento, é só o sentimento. Por causa do sentimento vem a ação. Então, quando está dentro de você, é muito difícil, eu acho, de controlar, dependendo do caráter da pessoa, né? Também. E do que a pessoa se alimenta espiritualmente falando. Sim. Então, eu comentei isso no outro estudo também, que esse pecado é a porta de entrada para vários outros, né? Você pode ter, para você adulterar, para você roubar, para você matar, você começa cobiçando alguma coisa que não é sua por direito. Então, às vezes a gente pensa assim, esse pecado como você falou, é um pecado no meu pensamento, da minha mente, né? Não deve fazer tão mal assim, mas ele é uma porta de entrada terrível. A gente vê aí os casos de Lúcifer e de Eva. O que aconteceu por causa da cobiça? sim, sim. Sim. E às vezes. Pode falar? Pode? E esse pecado é algo assim que os pais têm que estar muito atentos, porque assim, as crianças, isso é ensinado para as crianças, os pais estimulam isso, mesmo sem querer, né? Porque assim, as crianças, eles olham, tipo, vê o brinquedo do outro, que o filho, a primeira coisa que ele fala, pai, mas o fulano não tem. E aí é a hora que o pai tem que trabalhar isso, porque senão essa criança vai crescer, tudo que ela vê a outra criança ter, os outros, ela vai começar a desejar isso, ela vai começar a alimentar um sentimento nela, e depois, na fase adulta, isso vai, né, pode se transformar nesse sentimento bem maior. Então, assim, às vezes os pais vai alimentando isso nas crianças, né, tudo que o filho quer, deseja, chegou em casa, porque o amiguinho tem isso. Mas o amiguinho tem, aí ele ficou assistindo. Não, não é bem assim, né? A criança tem que aprender a ouvir, não, aprender que ela é diferente do outro, que não é, que nem só porque os outros têm, ela também precisa ter. Então, assim, isso tem que ser trabalhado muito nas crianças, porque hoje, com a mídia, igual o Cauê falou, né, que tudo é colocado assim, de forma atraente. Isso, e aí os pais têm que ter muito cuidado em relação a isso. Tá muito difícil.
que a mídia, em tudo, né, influencia a cabeça da pessoa, em tudo, principalmente de uma criança, né? Uhum. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Uma Eu outra quero. coisa, Hum, eu ia falar também. Era eu, mas pode falar, Ana. É a Josi? É eu. Pode falar. É que eu vi uma vez uma coisa, não lembro onde, mas era assim: Deus abençoa cada um de uma forma. Alguns é com felicidade, tá falhando, outros com falhou. paz. Não, deve estar ruim. Deus, ouviram o início? Sim. Abençoa cada um de uma forma. Então, alguns recebem dinheiro, outros têm felicidade, outros têm a paz, outros têm uma família que é abençoada com a paz também. Cada um tem uma forma de ser abençoado. Às vezes a bênção de uma pessoa não iria fazer bem a outra pessoa. E Sim. aí cada pessoa recebe a sua bênção. Não importa como, mas recebe a sua bênção. É, E mas aí hoje a gente e reconhecer isso, em vez de ficar olhando a bênção do outro. é. A Josi Eu ia falar. E isso que você falou é verdade, né, Ana? Tipo, às vezes é para a própria salvação da pessoa, ela não nascer milionária, ela não nascer com tudo, né? Sei lá. Mas eu ia falar também em relação ao que o Antônio comentou aí, de. Vocês estão falando, né, desse pecado que acaba levando você a cometer outros. E se for para a gente ver no estudo, todos os pecados meio que faz a gente ir para outros também, né? É aquela coisa que, não sei se foi Jesus quem falou, que tipo, se você cometer um, você já cometeu todos. E é bem isso, né? Um sempre leva a cometer outro, e outro, e outro. Sim, Só isso. Verdade. mesmo, Gente, verdade. no estudo no que eu estava vendo, e uma vez também, eu não sei se foi na casa da Marisol e do Antônio, que a gente acho que chegou a comentar isso, em relação à igreja, que todo mundo que vai na igreja a primeira vez acaba se deslumbrando com o quê? Em querer participar de alguma coisa da igreja. E o que que seria? Do canto, sempre da banda ou de cantar, de alguma coisa. E uma vez uma pessoa me falou uma coisa muito interessante. A pessoa falou assim para mim: você já pensou se todo mundo participasse só da banda? Quem ia pregar? Quem ia cuidar da parte financeira? Quem que ia limpar? Quem que ia fazer isso? Quem que ia fazer aquilo? Então, as pessoas têm, às vezes, dependendo, tem cobiça, tem inveja até mesmo dos dons de cada um. E Deus, ele é tão perfeito que ele sabe distribuir os dons para cada um, sabe, para ter ali dentro da igreja vamos dizer assim, um bom senso, cada um designado para uma coisa, para a igreja funcionar. Você imagina se todo mundo participasse só da banda ali, se todo mundo cantasse, a gente ia chegar lá e só cantar e vir embora. Então, assim, eu parei para pensar, falei, gente, não, a igreja ela envolve muita coisa também por trás de tudo isso, né? É muita coisa. Nossa, perfeito o que você falou. Uma bela reflexão mesmo, porque o ser humano, ele tem essa, vamos dizer, essa tendência, né? A querer estar ali, a ser admirado, a ser contemplado, né? É uma coisa carnal nossa. E muitas vezes É o melhor, né? e essa questão aí de você invejar até o dom que o outro tem, às vezes é muito perigoso mesmo. Às vezes a pessoa é tão invejosa que inveja até a sua, vamos dizer assim, uma desgraça. Acontece alguma coisa de ruim na sua vida, e aí você recebe uma atenção por isso, e a pessoa tem inveja disso. Tem gente que é assim. Isso é triste, muito triste. Agora vamos abrir em 2 Samuel 11, do 2 ao 4. Segundo Samuel,
É antes de Isso. Salmos ali. Um pouco aí para frente. De Gênesis, Êxodo. 2 Samuel o quê? 2 Samuel do 11, 2 ao 4. Escolhe alguém aí. Quer ler, Norminha? Você Ei, já leu, Norminha? leio. Não, eu posso ler. É do 2 ao 4? É. Uma tarde, levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliar e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio. E ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado de sua imundícia, voltou para sua casa. Aqui, gente, é mais um exemplo do que a cobiça pode fazer com uma pessoa. Davi foi um homem escolhido por Deus, era um rei, tinha tudo que ele queria, porque ele era um rei. Então, nada a ele faltava. Glória ele tinha, vencia batalhas, abençoado por Deus, um homem escolhido. E ele cobiçou a mulher do melhor amigo. Então, é aquilo que a gente falou anteriormente, né? Que não adianta esse negócio de você ter tudo. Muitas vezes está aí a raiz do problema. Você ter tudo. Você acha que você nunca tem o suficiente, ou você, de repente, fica entediado. Vai ver que no dia que ele estava entediado, né? E aconteceu que ele começou a cobiçar a mulher, o amigo dele, e aí o resto da história todo mundo já sabe. Só foi desgraça para frente, né? Que Deus perdoou ele pelo que aconteceu, mas infelizmente ele teve que colher, né? As consequências do ato dele. Então, isso é um exemplo do que a cobiça pode fazer, né, na vida de uma pessoa. Uma pessoa que foi escolhida por Deus, que estava na presença de Deus sempre, né, que era vitorioso e cometeu aí esse pecado e um crime. Por causa do pecado, para encobertar o pecado, ele cometeu um crime, que foi fazer com que o soldado, não era um soldado, ele tinha patente alta, né? O Urias. E aí, por conta disso, para cobertar o pecado que ele cometeu, mandou ele ficar de frente para morrer. Então, gente. Sim, Mari. Outro exemplo, né, na Bíblia de como outro que... exemplo, né? A cobiça entra na pessoa e destrói. E como que a gente tem que estar vigilante a respeito disso, né? Como que a gente tem que estar atento para poder cortar o mal pela raiz. Sabendo que era mulher de Urias, que era mulher casada, ele poderia ter evitado. Falar, não, então essa mulher não é para mim. Não vou mexer com essa mulher. Mas eu acho que ele foi alimentando esse sentimento, né? Igual a gente falou que a pessoa ela não vai lá e faz de imediato, vai alimentando. Então, foi uma coisa que ele deve ter alimentado no coração dele até cometer o ato, né? Com certeza. É mais um exemplo, né? Na verdade, na Bíblia. E todo pecado... Sim, Norman. E todo pecado, ele começa com um sentimento, né? Para depois vir a ação. E aí, igual o Davi, né? Quando ele desejou que a mulher que ele perguntou quem era, que responderam para ele, né? Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Eu vi um comentário sobre isso, como a pessoa que estava respondendo para Davi era o mesmo que está falando assim, olha, Davi, essa mulher é casada, ela é a esposa do teu amigo, tipo assim, estava dizendo, não faz isso. Mas mesmo assim, ele já estava tão tomado pelo sentimento, né, de cobiça ali, de desejo, que não adiantou. Ele
acabou cometendo o pecado, né? Então, Sim. realmente começa ali com o sentimento, todo o pecado, para depois, né, se transformar numa ação. Sim. É isso aí. Alguém quer falar mais alguma coisa? Então, gente, vamos para Mateus 5:3. O Edivaldo que vai ler. Qual que é o texto? É Mateus 5:3. E é engraçado porque todos os pecados da cobiça, a maioria levam à morte, né? Tem uma consequência com morte. Sim, é muito sério. Sim. Todo mundo achou? Sim, Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, gente, aqui, o que está falando? Para a gente não ter um coração cobiçoso, para a gente não colocar o amor da gente, que é para Deus, para o próximo, em coisas. Né? Porque aqui a gente está de passagem, nada a gente vai levar. Para onde que a gente vai? Para o céu. Né? E o importante é você ir para o céu. E como que você vai para o céu? Guardando os mandamentos de Deus. Né? E um mandamento é esse, para não ser cobiçoso. Então, o que a gente tem que ser? Humilde de coração, contente com o que tem, né? De repente você não está contente, que você peça para Deus te dar sabedoria, saúde, para você poder buscar a sua melhora, né? E não cobiçar o que é do próximo, porque você não herdará o reino dos céus. Se você for uma pessoa que não tem humildade, que não é humilde, né? E eu entendi esse versículo como sendo assim. Com a cobiça, né, Marta? A gente corre o risco de não dar valor às bênçãos que Deus já te deu, né? Sim, A gente quer sempre mais, a gente quer inveja ou as coisas dos outros, como diz aquele ditado que a grama do vizinho é sempre mais verde, né? E a gente corre o risco de não perceber as bênçãos que Deus colocou na nossa vida. E por isso que faz todo sentido nesse verso, porque você sendo humilde, você não cobiçando, você se importa mais com o que Deus te deu até na sua vida. E isso vira um ciclo vicioso, você ter mais relacionamento com Deus e reinar o reino dos céus. Estudando, eu achei duas coisas interessantes, né, sobre a cobiça. Falando que são, na verdade, problemas teológicos mesmo, né? Essa guerra espiritual que a gente vive. Cobiçar é duvidar da capacidade de Deus de nos sustentar. Cobiçar é também duvidar de que Deus, ao seu tempo e ao seu modo, nos dará tudo o que precisamos, mas nem sempre o que desejamos. Então, assim, o nosso coração tem que estar pronto para aceitar isso, né? Acho que a Josi comentou bem. Acho que nem sempre a gente vai ter tudo o que a gente quer. E isso pouco importa, porque tudo aquilo que nós precisamos para viver e também para a nossa salvação, Jesus já providenciou. Então, assim, essa questão do contentamento, de estar confiante em Deus, de não duvidar de que Ele, né, tem até o salmista fala, né, Ele não há de nos faltar. Então, se Ele não há de nos faltar, nada não vai nos faltar. Exatamente. Tem até um versículo em Mateus, vocês me ajudam, porque eu não lembro. Não sei se é 6, alguma coisa. E diz que se até as aves que não plantam e algumas coisas assim, imagina Deus como que a gente não vai nos... Gente, que versículo é esse, hein, Mateus? Capítulo 6 de Mateus. É o 6, né? Céus, né? O capítulo inteiro fala a respeito disso, né? É muito lindo. Uma coisa interessante, eu não lembro onde que tá, mas é uma história que diz que um produtor, falando consigo mesmo, ele fala assim, vou construir maiores celeiros, eu tô falando com as minhas palavras, né? Vou construir maiores celeiros, vou encher esses celeiros, então vou me deleitar e vou descansar. E aí Jesus chama ele de louco, né? Louco, se eu te pedir a tua vida hoje, o que tem para me dar, né?
Eu Então, li ele, mas separei. às vezes a gente acaba vivendo de uma forma aqui nesse mundo, é como se a nossa vida fosse só esse mundo aqui. E a gente Sim. esquece que o mais importante que é para as coisas espirituais, para preparação que todo cristão precisa ter para a volta de Cristo, né? Que a gente deveria levar uma vida equilibrada e com foco no céu. E às vezes a gente fica, não, quando eu conseguir isso, aí eu vou maneirar o ritmo. Mas aí quando você consegue aquilo, você já tem outro objetivo ainda. E não acaba nunca, né? Então, Jesus chama esse produtor de louco, né? Louco. Se eu te pedir sua vida hoje, do que adianta você trabalhar 24 horas por dia? Que adianta você ter os celeiros cheios? Vai ficar tudo aí, né? E um outro relato interessante foi quando Jesus teve encontro com o jovem rico, e o jovem rico disse que era uma pessoa que se esforçava para cumprir os mandamentos de Deus. E ele pergunta, Senhor, o que mais me falta para que eu seja salvo? Hã? Eu acho que é o próximo. Ah, então vou cortar aqui, não vou dar o spoiler, não. Você já leu? Então Não, lê esse. Ó, Ô, Mateus Cauê, 19, 21. qual que é o Só texto? Mateus 19, do 17 ao 21. 17 a 21. Você ia falar alguma coisa, Marisol? só assim, pegando um gancho nisso que você falou, uma frase que sempre assim, sempre que eu penso, ela me fala muito, que é que nós temos a ânsia de ter e o tédio de possuir. A gente vive em busca daquilo. Quando a gente consegue, a gente entra no tédio e a gente quer mais. A gente busca, consegue, já aquilo já não é mais suficiente. Então, é a ânsia de ter e o tédio de possuir. Então, a nossa vida, ela muitas vezes, ela gira em torno disso, né? Você quer, você consegue, você enjoa, você já quer outra coisa. E aí, o duro é quando isso realmente é o do outro, né? Uhum. É igual a gente comentou, né? Se isso é a questão só de você querer ter coisas, né? Frutos do seu trabalho, né? Mas não, é bem complicado a gente saber essa linha tênue, né? Entre o que é realmente sonho, o que realmente é lícito, né? De eu desejar e querer, e o que vai ser um pecado de fato, né? Na nossa vida. Nossa, muito legal essa frase, Marisol. É uma realidade, né? E assim, Mateus, infelizmente, pode falar. Mateus 19, do 17 ao 21. E assim, o que eu queria falar é que a gente não está mais fazendo isso só com coisas. Ah, eu adquiro coisas e agora eu tenho e agora eu quero outra coisa. Estão fazendo isso com pessoas, né? Na formação das pessoas, tanto de amizade quanto relacionamentos amorosos, né? E aí é mais catastrófico ainda, porque quando você envolve pessoas, você está falando de sentimentos, né? De uma coisa mais complexa. Não é só uma coisa. Aonde você está vendo aí vários corações feridos, pessoas traumatizadas por conta desse comportamento que as pessoas estão tendo ultimamente. É verdade. Posso ler? Pode. Então, Mateus 19, verso 16 até o 22. Todos eles já encontraram? Amém, eu já. Amém? Eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, o que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado. O que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades.
É isso aí. Pois é. Aqui eu vejo como mais ou menos um teste, né? Jesus já conhecia o coração dessa pessoa. Uhum. E ele quis testar, né? Será que essa pessoa realmente me ama? Será que essa pessoa ama a Deus? Ela quer realmente estar com Deus? Porque muitas vezes você tem que abdicar de muitas coisas para estar com Deus. E muitas vezes é bens materiais mesmo, né? É uma vida em abundância, é uma vida confortável, é uma vida que você escolheu. Às vezes Deus te chama para alguma coisa e você tem que pagar. Então, isso aí é meio teste. Você está disposto? Porque é muito fácil, né? Os outros mandamentos até. Isso aí é fácil, eu não faço, eu não mato ninguém, então não vou mentir, estou honrando meu pai e minha mãe. Mas e onde está mesmo o seu coração, né? Onde está Ô, o seu Marta, coração? Onde está? é bem Sim. isso que Jesus quis fazê-lo refletir. Porque Jesus falou para ele os 6 mandamentos que se referem aos humanos, né? Os mandamentos horizontais, né? De nós para com o nosso próximo. Mas Jesus não falou nada a respeito dos 4 primeiros mandamentos que se referem ao relacionamento dele para com Deus. O que Jesus estava querendo fazer aqui? Estava querendo fazê-lo refletir que ele não conseguiria guardar os 4 primeiros mandamentos, ou seja, não conseguiria colocar Deus em primeiro lugar na vida dele, enquanto as riquezas fossem o primeiro lugar na vida dele. Então, o caso desse jovem rico, o problema é que a riqueza ocupava um lugar que Deus deveria ocupar. E lá, quando Jesus tem um encontro com Nicodemos, o problema já não é a riqueza, o problema é o orgulho. Ele foi se encontrar com Jesus de noite, ele sentia vergonha, porque ele fazia parte da alta liderança religiosa. E Nicodemos era muitas vezes mais rico do que esse jovem rico. Mas Jesus não falou de riqueza para ele, falou de orgulho, porque o orgulho era o que ocupava o primeiro lugar na vida dele. Então, assim, a gente vê, eu acho tão bonito isso, porque Jesus sabe onde é o ponto que precisa ser trabalhado em nós, né? É como você disse, em uma pessoa vai ser a riqueza, em outra vai ser o amor aos prazeres, em outra vai ser a idolatria, em outra, ou seja, em cada pessoa vai ter uma dificuldade. E Jesus ele tem a receita certa para a salvação, né? Ele trata com individualidade cada ser humano e para trazer o arrependimento e a conversão e a mudança de vida nesse aspecto. Exatamente. É isso mesmo. Josi, você já leu? Não, e não. Para você ler para mim, Lucas 12:15. Pode ler? Deixa eu só fazer um comentário aqui antes. Eu vejo que Deus, quando ele criou o mundo, que ele fez as aves, ele fez os animais, ele fez Adão e Eva, ele fez tudo um plano de como que a gente deveria sobreviver, o que a gente deveria comer, como que a gente deveria agir. Ele pensou nos mínimos detalhes de cada coisa. Então, hoje, mesmo tendo acontecido o pecado, acontecido tudo que aconteceu da época, ele ainda supre as nossas necessidades, educando, mostrando que a gente não precisa daquilo, mas a gente está sempre de olho e não confiando e não crendo que Deus vai suprir as nossas necessidades. No caso, tem um caso de uma história que o Cauê uma vez contou para mim, acho que de uma modelo. É uma modelo ou um modelo, Cauê, não lembro certo, que abandonou a carreira para servir a Deus, tal. Uma pessoa que tinha de tudo e Oi? Acho que era Casal. Eu já vi essa história, é um casal, mas ele era modelo. Os dois. É o Lucas e a Flávia Mendes. Luca e Flávia Mendes. Os dois eram Então, modelos assim, super reconhecidos, né? Então eu vejo assim, que Deus ele dá na medida exata para cada um.
E às vezes a gente pensa assim, por que que eu com tão pouco e aquela pessoa com tanto? Mas Deus, ele dá na medida certa, porque às vezes eu com aquele mesmo tanto, eu vou me esbanjar e vou me perder. E aquela pessoa, às vezes, com o pouco também não vai sobreviver. Então eu creio que Deus faz tudo na medida certa, igual quando ele fez no primeiro plano dele, sabendo de como que a gente sobreviveria com o que ele deixou, com o legado que ele ia deixar pra gente. Amém. Achou? Eu vou ler. Aham. Vou ler aqui, então. Lucas 12. É só o 15? É. Tá. Então lhes disse: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Isso aí, continuando na mesma linha do amor ao material, né? E para mim também consiste como a cobiça. Aqui, nas palavras semelhantes, também tem ganância, anseio, que é a cobiça também, né? Então, Deus fala o que pra gente? Em várias passagens. Cuidado aonde você põe o seu coração, né? Que é Deus quer que a gente coloque o coração nele, né? Não nas coisas. Então, é mais um versículo que fala aí pra gente ter cuidado com isso, né? Eu já quis muito ganhar na Mega Sena, mas aí eu ficava pensando, gente, se eu ganhar na Mega Sena, nunca mais entro na igreja. Por quê? Quando a pessoa que tem muito dinheiro, ela precisa de Deus para quê? Ela já tem tudo. Eu acho que é o que muitas pessoas pensam, né? Já tem tudo. Ai, tô doente, vou lá e compro um rim. Porque deve ter, né? Eu acho que tem. Então, assim, quando a gente até então, toca nesse assim, a pessoa... assunto... Ai, Marta, desculpa. Quando a gente toca nesse assunto de riquezas, de bens, de ganância, de querer sempre mais, a gente tem que relembrar que não é o pecado ser rico. O ser rico não é o problema, né? Porque a gente Então, sabe... é o problema. Eu também acho que o problema não é ser rico. O problema depende de quem é rico. Qual é a pessoa que vai ficar rica. Eu não sei se eu serviria ser rica. Exatamente. Né? Eu não sei se seria uma coisa boa para mim. Né? Exatamente. Então, pensando, será que seria bom para mim se eu fosse rica? Que tipo de pessoa eu seria? Porque eu acho que é muito mais difícil uma pessoa, igual teve esse caso desse modelo, é incrível. É muito raro a pessoa deixar um mundo de fama, Sim. de dinheiro, de tudo fácil, sabe? De adoração, de você ser adorado só porque você é bonito, você já é adorado e você é muito conhecido. Deixar de estar nesse aspecto para servir a Deus. É muito raro isso, né? Então, eu acho que é esse o problema. O problema não é o dinheiro, o problema é quem tem o dinheiro, o que a pessoa vai fazer com ele, né? Eu vou ser bem sincera, eu também não sei se eu teria sabedoria suficiente para administrar, né, tudo que a riqueza traz. Mas Deus sabe, se ele achar que eu já estou pronta, eu estou pronta também. Eu acho que não. Tô brincando, gente. Mas Eu já eu ia acho falar que que das duas no serviço que eu pegava, mas a Marisol já não repetiu dela, não. Acho que eu não para sou. resumir, acho que para resumir assim, o problema não é você ter o dinheiro, o problema é o dinheiro ter você. Né? E geralmente é o que acontece, eu acho, né? A maioria das vezes, não 100% das vezes, mas a maioria das vezes acontece isso. Assim, É a né, pessoa o achar que o dinheiro a compra riqueza, tudo, né? Sim. acho que eu Falou que estava não é falando. Eu falei assim que a riqueza, igual falou, né? Não é problema ser rico, mas dependendo da pessoa, Deus conhece cada um, né? Às vezes você tem um sentimento ali que a riqueza, o dinheiro, ele só vai potencializar um sentimento que tem dentro de você, né? De repente você é pobre, isso não aflorou tanto, né? De repente, quando você se vê muito rico,
Aí isso vai potencializar ali um sentimento que estava dentro de você. Por isso que Deus, né, ele sabe a medida certa para cada um, né? O que é Exatamente. realmente necessário para cada um. Interessante isso, Norma, que você falou. Porque o dinheiro ele só aumenta as possibilidades, né? Se você é uma pessoa boa que administra bem o dinheiro, se você tiver muito dinheiro, só vai aumentar as possibilidades de você fazer o bem. Mas se você for uma E, pessoa egoísta e avarenta, quando você tiver muito dinheiro, só vai aumentar as possibilidades de você continuar sendo assim. sim, Interessante o que você verdade. falou. Gente, eu ficaria morrendo de medo de ser sequestrada. Eu acho que ia tirar minha paz. Porque eu ia ficar com medo das amizades, ia ficar pensando, mas essa pessoa é minha amiga porque gosta de mim ou porque eu tô rica? Ai, meu Deus do céu, que medo de andar nessa rua. Ah, entendeu? Eu já não serviria. Na verdade, não serviria. Mas isso é para ficar milionário. O Edivaldo tá comigo porque eu sou rico ou porque ele me ama? Oi, amor? O Edivaldo tá comigo porque eu sou rico ou porque ele me ama? Eu acho que é porque ama, porque tá comigo agora, né? E agora eu sou pobre de maré-maré. Norminha, você falou alguma coisa? Ó, mas Não, fui eu. um conselho. A gente tem que se acostumando com a riqueza, porque no céu nós vamos caminhar em ruas de ouro, hein? Ei, coisa linda. Seria bom. Mas vou ficar Bom, mas se enjoada, Deus hein? quiser me Meio dar, que aceito. Oi? Ô, Divaldo, você já leu? Gente, vocês desculpa eu perguntar, porque eu esqueço. Quem já leu? tem a Janaína que não leu ainda. Jana, então você vai ler Filipenses 2, 3 e 4. Por favor. Espera que eu vou achar. Fica mais curtinho. Para frente dos Evangelhos, para frente de Coríntios, aí tem Efésios, depois é Filipenses. Peraí, tá? Que eu tô procurando aqui. Bem... Filipenses o quê? 2, 3, 4. Filipenses 2. Isso, 3 e 4. Filipenses capítulo 2, verso 3 e verso 4. Tá. Isso, obrigada. Todos acharam? Posso ir? Pode? Pode. Não façam nada por competição e por desejo de receber elogios, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Vai mais ainda? Vai até onde? Esse aí, o 4. Mas o 4, gente, quem entendeu aí melhor, vocês me explicam, que eu não entendi muito bem também. O 4. Que cada um Pode ser. procure não o próprio interesse, mas o interesse dos outros. Nessa versão da Jana tá bem claro, né? Tá bem claro. Tá bem claro. Talvez em outras versões esteja um pouco mais, algumas palavras mais difíceis, mas essa da Jana tá bem claro. O objetivo é que a gente não procure os nossos interesses, mas o interesse dos outros, né? Já se explica por si só o versículo. Parece que fica um pouco repetitivo, né? Mas é isso, né? Eu acho que cai aí também nessa questão da cobiça, que na verdade seria o contrário da cobiça, né? É o que Deus quer que a gente faça. Aí eu quis fazer meio que um cronograma, né? Isso aí. E aí aqui já é o contrário, já é o que Deus quer que façamos, né? Em vez de cobiçar, que sejamos humildes e que sejamos solícitos uns para os outros, né?
E ao invés de querer o que é dos outros, dar o que é nosso. Né? Poder dividir, na verdade, né? É isso que eu entendi. Tem até um texto que diz, né? É, é mais feliz de quem dá do que quem recebe. Às vezes a gente quer o do outro, né? Mas a gente deveria querer ajudar o outro. E quando a gente ajuda o outro, a gente começa a perceber o que é felicidade. Eu me sinto muito bem, na verdade, quando eu posso ajudar alguém em alguma coisa. E sempre eu falo, quando às vezes acontece de a pessoa vem falar assim, eu ajudei fulano, fiz tal coisa para fulano, e ele foi ingrato comigo. Ele nem me agradeceu. Ele falou mal de mim. Eu sempre falo o seguinte, gente, o que a gente faz pro próximo não é pro próximo em si. Não é querendo nada em troca, você faz para Deus. E também não é tu fazer, Deus, olha aqui o que eu tô fazendo. Não é isso também. Você não tem que fazer querendo que o outro reconheça. Faz o que você quer fazer, do seu coração fazer, do seu coração ajudar, dividir, enfim, né? E por um acaso, se a pessoa não souber ser grata, não tem importância. É entre você e Deus, né? Não é entre você e a pessoa. Ô, Marta, posso só fazer mais um comentário? Aham. É que a gente vive num mundo onde quando as pessoas desejam fazer uma boa ação, elas querem que estejam filmando, que estejam aparecendo nas TVs, nos canais, na internet, né? Então você vê lá programa de pessoas que gastam lá 1 hora do seu programa na televisão, mostrando que pegou a casinha de uma pessoa simples, que reformou, que pintou, e que, nossa, que pessoa boa, né? Enquanto na Bíblia diz que o que a mão direita faz, a esquerda não deve ficar sabendo. Então essas pessoas não estão fazendo com o propósito de ajudar, mas estão fazendo com o propósito de se vangloriar, que é o que o texto justamente está recriminando. Porque se elas quisessem ajudar, elas não precisavam mostrar para todo mundo o que elas estão fazendo. Elas fariam sem ninguém ficar sabendo. Sim, é isso mesmo. Esses dias eu e o Roger tava até falando a respeito disso. De pessoas que fazem, às vezes, para se promover. E parece que a gente meio que sabe, né? Porque eu acho que o negócio também não é nem só você mostrar. Às vezes você mostra, às vezes tem gente que mostra o que tá fazendo, mostra atitude, tipo, de ajudar o próximo. Mas se o intuito for atrair pessoas a fazerem também, né? Ok. É para a própria glória, né? Sim, tem que ser tipo, para mais pessoas se contagiarem e tipo colocar tudo na glória de Deus, não para si próprio, né? Meio que dá para ver também. Tá tendo muito um debate. Deixa eu ver se meu microfone tá ligado. Tá tendo muito um debate, é o seguinte, sobre a África. Aí quando vai falar, a África é um continente. Os países africanos que têm problemas, né? E aí, as pessoas estão reclamando o seguinte, as pessoas negras e até alguns africanos, que as pessoas vão lá, chega lá, pega as crianças no colo, tira foto de todo mundo e põe lá na internet, põe no seu Instagram, joga na rede, né? E aí, algumas pessoas andam se incomodando com essa questão. Por quê? A pessoa vai lá não para ajudar em si, ou às vezes sim para ajudar, mas sai como salvadora. Fui salvar, fui. E não é bem isso. Você quer fazer alguma coisa? Vá, faça. Não precisa se mostrar o que está fazendo. Mas e algumas falam assim, nossa, mas eu trato eles, nem trato eles como africanos. Vai tratar como o quê, então? Não estou entendendo. Então, é isso, é sempre a própria vaidade, sempre fazendo pelo próprio ego, e nunca fazendo realmente pelo que interessa, que é pelo próximo, pelo amor ao próximo, pelo amor a Deus. É o que está acontecendo muito, né? É como Por isso diz, que tem aquele versículo. mais importante do que a ação é o motivo da ação, né? Sim. Na maioria das vezes, nós vamos ser julgados pelo que nos motivou a fazer alguma coisa e não simplesmente por sua ação. Sim. Tem, por isso que lá no aí. versículo que fala de. Pode falar. Que tem um versículo, né? Quando as pessoas forem encontrar com Jesus, que eles vão falar, Senhor, mas
nós fizemos isso. Vamos falar das boas obras, né? E Jesus vai falar que não os reconhece, porque a intenção que eles estavam fazendo era outra, tanto que no momento ali eles vão se exaltar por isso, achar que eles têm merecimento porque fizeram isso. E Jesus não, quando você faz querendo merecimento, realmente Deus não aceita. Não é do agrado de Deus. Fala, amor. Até pegando um gancho aí, tem um cara na internet que ele vive dando dinheiro pros outros, casa, móveis. É um cara que é gay, que é baiano. Eu acho que Ele não é vocês baiano. devem já. Ele é baiano, sim. É gay e é baiano. E hoje o cara tá milionário, entendeu? Com essas coisas. Que é Amor, ele postando é na milionário. internet, que É, é o quê? ele é humorista. Ele é humorista? Eu não sei Não é o se aquele cara é Carlinhos Maia? humorista. É esse mesmo. Ele é humorista, aquele cara? Sim. Pra mim, humorista é Mussum, foi Renato Aragão, Dedé. Pra mim, humorista foi esses caras, entendeu? Se aquele cara for humorista, pelo amor de Deus. Pra mim, ele é Os um tempos gay né? Enfim, fica postando videozinho com o marido, para no semáforo, dá dinheiro pros outros e fica se vangloriando com essas coisas. eu já vi alguns vídeos dele dando dinheiro para as pessoas. Eu acho que se ele quer dar o dinheiro, não precisa gravar. Né? Enfim, é isso daí que a gente tava falando. Certo. E tem o Colonicenses. É Colonicenses? Colonicenses? Que fala? Gente, Falei. Colossenses. eu escrevi errado. Colossenses. Colossenses 3:5. Umas páginas para frente. Deixa eu ver. Todo mundo já leu? Posso ler? A Lídia não leu. Ai, por favor, Lid. Colossenses 3. Todo mundo já achou? Fazei, pois, morrer a Desculpa. vossa natureza. Peraí, Oi? gente. 3 o quê? 3:5. 3 o 3, quê? 5. Tá. 5. Achou, Edivaldo? Sim, pode ir. Tá. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Isso aí. Então, é mais uma advertência, é de Paulo, né? Paulo que escreveu. É mais uma advertência aí para a gente estar sempre evitando, né? Esses sentimentos e guardando os mandamentos, né? De Deus. E eu acho que tem a ver, negócio de avareza, paixão desordenada, tem tudo a ver, não só com o 10º mandamento, mas com outros mandamentos também. Então, esse versículo, ele adverte a gente, para que a gente fique atento a sempre estar guardando esses mandamentos e atento para não pecar, né? Nessas coisas aqui, ainda mais no mundo de hoje, que é o que mais tem hoje em dia, que a gente está vivendo, o que mais tem são esses pecados, que tá natural, na verdade. A gente fala pecado, mas se for falar para alguém do mundo, a pessoa ri da cara da gente. Alguém que não é cristão, né? Alguém que não crê. Então, é mais uma advertência de Paulo para a gente. Alguma observação?
Estava aqui pensando, né, que nesse contexto que a gente está vivendo agora, né, nesses últimos meses, devido à pandemia, a gente abre o nosso guarda-roupa e vê tanta coisa lá dentro, né, tanta roupa, tanto calçado sem usar. A gente olha assim para as outras coisas também, para algum bem que a gente comprou e cobiçou e comprou e tá tudo sem usar, né? E então traz uma reflexão para a gente, né? E a gente vê também hoje as lojas se matando, virando cambalhota, né? Se necessário for, para chamar a atenção dos clientes, porque eu vejo assim, qual a necessidade de a gente comprar roupa agora, né? Qual a necessidade de a gente comprar coisas sem utilidade, né? E Qual a necessidade da moda? a necessidade da moda e coisas que as Caiu pessoas são influenciadas por tantas coisas da mídia, né? E a gente vê que que a cobiça faz a gente ficar longe de Deus, né? E quando acontece algo assim tão extremo com as nossas vidas, a gente vê que essas coisas realmente não têm valor nenhum, né? Que valor mesmo é aquilo que Deus está reservando para nós. Então Deus sabe, Deus tem sempre um propósito, né? Ele sempre está buscando salvar o ser humano mas ele também sabe naquilo que a gente pode se perder, por isso que ele permite algumas coisas acontecerem na nossa vida, por isso que ele permite que às vezes pessoas são ricas e pessoas são pobres. Então, refletindo assim, a cobiça, ela nos faz não ter amor a Deus, né? A inveja, o desejo de ter sempre mais, mais, mais bens materiais, nos leva para muito longe de Deus e também faz a gente não ter amor ao próximo, porque a pessoa que tem inveja, que quer o que o outro tem, ela tem raiva de quem tem, né? Ela não tem, ela quer o que o outro tem e tem raiva daquele que tem, né? Então isso vai levando a gente para um lamaçal sem fim. Então a gente pode refletir de que Deus, a graça de Jesus nos basta, o que nos espera é algo muito maior e melhor, e a gente deve olhar para a gente e ver que nós temos valor, porque muitas vezes o ver que o outro tem mais que nós nos deixa com uma autoestima muito baixa e a gente muitas vezes se sente muito pequeno, mas a gente deve enxergar que nós temos um Pai muito grande que nos amou, que deu Jesus para morrer por nós e deu a vida eterna, que é a riqueza maior da nossa vida, né? Deu a chance da gente viver de novo eternamente. E a gratidão, né? O contentamento que foi falado. E quanto mais gratidão a gente tem, mais contente a gente é, né? Com as coisas que Deus tem para nós. Eu não vejo como pecado você desejar ter coisas, porque a vida sem sonhos não vale nada. Então, eu acho tão bonitinho a avó do Cauê, né? A nossa avó, ela tem 90 anos e ainda tem sonhos. O próximo sonho que ela quer realizar é pintar o apartamento dela. E ela tá fazendo, guardando um dinheirinho. Então, isso não é um pecado, não é uma cobiça. É um sonho que ela quer realizar, ela quer ver o lar dela bonito. Eu não vejo isso como um pecado, e nem como os nossos sonhos, né? Pecado o desejo desenfreado em ter coisas, acumular coisas e nunca estar contente com aquilo que tem, né? E nunca estar contente pelo que o próximo tem. E querer o que é do outro e não o que é seu, né? Então, a avó GC é um exemplo, sabe? De sempre estar buscando realizar sonhos, mesmo que sejam pequenos. Isso motiva a vida também, né?
Só lembrando que a cobiça, ela é sempre contra o outro, né? Você quer o que é do outro. Agora, Sim. você querer melhorar a sua qualidade de vida, você querer comprar uma casa, você querer comprar um carro, você não está querendo o que é do outro, você está dando valor naquilo que você tem, mas você tem outros objetivos pela frente, né? Eu acho que existe uma separação, que a gente, aí que tá, né? É conseguir achar o equilíbrio disso. Eu Isso, acho que esse é o ponto temperança, né? difícil, né? É pedir sabedoria a Deus para que Ele dê equilíbrio, para que você possa ter sonhos, realizar, mas sem que esses sonhos sejam a motivação da sua vida, que a motivação da sua vida seja estar com Cristo no céu. É. E assim, a gente vê que muitas coisas que a gente deseja é fútil, né? Igual a Jocasta estava falando de roupas, é tão fútil, isso é tão fútil, meu Deus. E a moda é tão fugaz, passa tão rápido e você quer estar sempre ali comprando. E a questão da cobiça, eu acho que envolve também a questão de você colocar seu coração naquilo. Igual eu quero um carro. Eu consegui financiar um apartamentinho pra gente. Agora eu queria um carro. Mas eu não fico 24 horas pensando nisso. E também não vou fazer tudo o que for possível e impossível para conseguir o carro. Porque eu acho que está aí a cobiça também. Sim. Em você fazer tudo. Eu quero tal coisa, eu vou fazer de tudo. E muitas coisas que você pode fazer para conseguir não é da vontade de Deus. E aí você passa a querer muito uma coisa e até esquece de Deus, esquece até de ser feliz, que você acha que a sua felicidade está em você conseguir aquela tal coisa. Então, acho que está aí também, a cobiça está nessa questão também. Exatamente. Você a adorar uma coisa, que é tanto, começa, seu coração só quer aquilo, sua cabeça só pensa naquilo. E acho que cabe aí também. O celular está acabando a bateria. Deixa eu colocar aqui. Tem mais algum versículo? Tem mais 10. Nossa, vou me despedindo por aqui. Que isso? Brincadeira, gente. Tem mais, acho que 2. Ó, João 2,16. 1 João. Primeira? É só mais é a carta 1 João. Vai lá perto do Apocalipse, né? Isso, lá no finzinho. Qual que é mesmo? 1 João? João 16. 2,16. 2,16? Isso. E 17. Quem vai ler? Quer ler, Mari? Posso ler. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Amém. Então, esse é mais para fechar uma conclusão, né? Falando sobre o amor ao mundo, né? Fala sobre o amor ao mundo. E cabe aí também, né, da cobiça. Cobiça nada mais é que um amor desenfreado que você tem por uma coisa, ou pela a coisa do outro, né? Ou até mesmo por uma pessoa, né? Que é o caso de você cobiçar o cônjuge do próximo. Então, é isso. Ótimo. Né? Que eu entendi foi isso.
E agora tem Ezequiel 36, do 25 ao 27. Você, Antônio. Eu não li nada, né, gente? Lê aí, pode ler. Eu vou ler. Só um minutinho que eu vou achar. Ezequiel, o quê? Ezequiel 36, do 25 ao 27. Abri o Nexo várias vezes já. Eu não vou achar. Achei. Ezequiel do 36. Aqui. Todo mundo já achou? Sim. Pode? Sim. Então, espalharei água. Espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícies, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, os observeis. E Amém. habitarei... até o 27, né? É isso. Então, é mais uma conclusão, né? Uma promessa, né? É uma promessa, sim, é uma promessa. Mas aqui, no estudo, é para a gente concluir. Que é o que Deus quer da gente, que guardemos os seus mandamentos, né? E Ele dará para a gente um novo coração. E andará com a gente e nos purificará de nossas imundícias. Ai, amém. Amém. Sim, Amém. a minha última consideração é que eu vi aqui uma coisa interessante. Qual será, então, o melhor remédio contra a cobiça? A gratidão. E apesar da gratidão estar tão, né? As pessoas falam gratidão para tudo, né? Mas essa gratidão, que é uma gratidão para Deus, que a gente possa ter ela em nosso coração, que a gente possa desfrutar de tudo aquilo que Ele já nos deu, né? De tudo aquilo que, com a sua ajuda, nós já conquistamos. Que a gente fique feliz com essas conquistas, com essas coisas recebidas, né? Porque, com certeza, Deus tem nos dado muito mais do que merecemos. Amém. Amém. E assim, o que eu vejo a respeito da cobiça é que o ser humano, ele quer o quê? Sempre, a busca incansável do ser humano é a felicidade. Ele quer ser feliz, né? E muitas vezes não percebemos que a felicidade está em Cristo. Colocamos a nossa felicidade em coisas, em pessoas, em relacionamentos, né? E a raiz da cobiça é a satisfação, né? É você se sentir feliz. Por isso que a pessoa quer aquela bolsa tal, aquela euforia, porque ela tem a sensação de que conseguindo aquilo, ela vai ser feliz. Eu acho que as pessoas que têm inveja são pessoas que são infelizes e têm um vazio muito grande dentro de si. Então, essas pessoas, se elas não conhecem a Deus, não conhecem a palavra, se elas não têm o Espírito Santo dentro delas para preencher esse vazio, elas começam a ser essas pessoas invejosas, porque não tem felicidade. E acha que a felicidade é adquirir bens, acha que a felicidade é ter um relacionamento, por isso que às vezes a pessoa quer do outro, porque se você vê uma pessoa feliz, você atribui a felicidade dela a alguma coisa. É aquele marido que ela tem que deixa ela feliz. É a esposa. É o carro que ela tem. É a casa. É o dinheiro. E não é nada disso. Talvez aquela pessoa nem seja tão feliz quanto a gente pensa, né? É a famosa grama do vizinho, é a mais verdinha.
cada um tem suas batalhas diárias, né? Cada um tem seus problemas. Ninguém, assim, tem a vida perfeita, né? E sempre a gente acha que a vida do outro é perfeita. E aí é onde nasce o sentimento da cobiça. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente, como a Mari falou, que é a gratidão e a busca a Deus. Você tem que estar buscando a Deus o tempo todo. E às vezes, quando um pouquinho que você se afasta, você já começa a sentir esse vazio, essa infelicidade, e começa a atribuir isso a coisas. Né? É isso que eu penso. Achei interessante, Marta, que você viu que, para explicar um tema, né, quantos versos da Bíblia você trouxe para gente, tanto no Sim. Novo como no Velho Testamento. E assim, isso é importante, porque quando a gente pega um verso isolado e a gente não compara com o resto da Bíblia, a gente pode ter um entendimento errado daquele verso. Muitos dos versos que você citou aqui, as pessoas usam isoladamente para fazer com que os fiéis depositem todo o seu dinheiro na igreja, vendam casa, vendam carros e ofertem por completo. Não é essa a vontade de Deus, né? Você explicou muito bem e amarrou bem os versos, e a gente entendeu que o problema é a cobiça. O problema não é ter, e o problema não é ser rico e nem ser pobre. O problema é ter o amor nas coisas maior do que o amor a Deus, né? Então, foi muito bom. Muito obrigado pelo estudo. Obrigada, gente. Deus continue te abençoando e te usando. Você Maravilhoso. foi uma grande bênção. Obrigada, Amém. Marta. Parabéns, Parabéns. Martim. Obrigada. Espero que eu tenha esclarecido bem o meu ponto de vista aqui. Maravilhoso. Parabéns. Deus continue te abençoando. Amém a nós todos. Próximo encontro na sexta-feira. E agora vai, ó, Apocalipse. Eita. Combinado? Todos Combinado. vocês possam se programar para participar. Podem convidar amigos, né? Quem quiser, pode compartilhar o link, viu? Mas o de hoje foi realmente maravilhoso. Estou até emocionada aqui pela sua vida, viu, Marta? Ai, muito obrigada. Parabéns, Marta. Tá pronta para dar estudos para Eu outras nem pessoas. vou comentar. Eu acho também. Agora você já Aliás, tá teve. tudo pronto aqui, né?